E o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas presidiu a cerimónia de abertura da primeira socialização pública do Comitê Nacional Cabo-Verdiano da Memória do Mundo. Trata-se de uma memória coletiva e documental dos povos, criada pela Unesco em 92, com o objetivo de proteger e promover o património documental mundial através da conservação e do acesso aos documentos. O Comitê Nacional Cabo-Verdiano da Memória do Mundo foi criado no ano passado para a sua instalação e agora a abertura da primeira socialização junto dos arquivos e bibliotecas que lidam com documentos que retratam a história de Cabo Verde. O objetivo é começar a preparar dossiê propostas de candidatura à Memória do Mundo, um programa da Unesco que visa promover, divulgar e classificar documentação que tenha relevância tanto a nível nacional como internacional. José Évora, na qualidade de secretário executivo, apresentou as diretrizes do programa e uma outra intervenção internacional falou do Comitê Nacional Cabo-Verdiano de uma forma mais sintética e também virtual. Quais são os nossos objetivos, quais são os nossos planos, os desafios que nós temos para o mandato de 3 anos que nos foi confiado. E depois nós temos a Fundação Amílcar Cabral, que vai nos apresentar a experiência em como estão preparando o dossiê dos escritos de Amílcar Cabral, que poderá eventualmente ser uma proposta interessante para apresentar como memória do mundo. E finalmente teremos uma comunicação de um investigador que é um brasileiro, que é especialista na história da escravatura e do tráfico negreiro, que tem estudado, tem feito muitas pesquisas, quer nos arquivos em Lisboa, quer no Arquivo Histórico Nacional, e ele vai apresentar uma proposta em como a documentação sobre a escravatura e o tráfico negreiro que existe em Cabo Verde pode ser um potencial candidato à memória do mundo. A Unesco identificou como grande desafio a preservação documental a nível digital e a socialização da memória do mundo para desmistificar que não é um programa ligado apenas ao património cultural. É um programa, segundo Abrão Vicente, que visa preservar o conhecimento. E nessa fase o foco estará na sua preservação digital, ou seja, fazer com que as nações dos países façam, numa primeira fase, a transição da fase documental dos documentos materiais para digitalização. Segunda fase, fazer com que os países tenham acesso a softwares e programas que permitam a continuada transição, ou seja, nós temos, por exemplo, o problema aqui em Cabo Verde de termos no formato digital alguns programas que neste momento o software já não funciona, porque estão descontinuados. A contínua renovação da tecnologia, a inovação faz com que muitos países que já tinham feito a transição digital, hoje tenham outra vez o problema de voltar a digitalizar para novos formatos. E no caso de Cabo Verde, a Memória do Mundo é relevante não só pela proposta de candidatura dos escritos da Amílcar Cabral para a Memória do Mundo, mas para a preservação da nossa própria história. Nós somos um país relativamente novo, 460 anos de história, 45 anos de história como país, mas que já começa a ter alguns desafios. A Constituição da Comissão Nacional Cabo-Verdiana da Memória do Mundo tem a ver essencialmente com a necessidade de Cabo Verde responder aos desafios internacionais e corresponder àquilo que são as expectativas também da Unesco.